tarde, meus amores! Estamos iniciando nessa tarde a nossa aula de arte e hoje vamos falar sobre a história dos povos indígenas. Então, peguem aí o livrinho de arte, abram na página 70. Vamos lá? Todos abrindo? Então, aí nessa página 70 e 71, mantenha o livrinho aberto para vocês observarem essa primeira imagem, que é a imagem de apresentação da unidade. Então, nessa unidade 9, nós observamos a princípio, nessa página de apresentação, o mapa do nosso país. Vocês estão vendo aí? Isso mesmo. E quem é que está presente aí no mapa do nosso país? Quem? Isso, os índios. Por que será que são os índios que estão aí no mapa do nosso país? Ao lado nós temos aí, o que é isso? É um barco? Isso, uma caravela. Isso nos lembra quem? Quem chegando aqui para descobrir as nossas terras? Isso mesmo, escutei daqui. Os portugueses, exatamente. Aí vem os primeiros passos, que faz algumas perguntinhas para a gente entender essa unidade, ó. Observe a ilustração de abertura da unidade. Você conhece esse mapa? Claro que conhecemos o mapa do nosso país, não é isso? Você já viu esses desenhos que estão no mapa do Brasil? Bem sugestivo, né? Sim, são os índios. Então a gente já entende, né, que já vimos em outras disciplinas, que os índios foram os primeiros habitantes do nosso país, não é isso? Mas que os portugueses disseram que quem descobriu foram eles, né? Mas olha aí as controvérsias. A gente sabe que os índios já estavam aqui. Então vamos aqui, meus amores, à página 72, falar da mitologia indígena. Todos aí acompanhando. A princípio vemos essa imagem linda dessas duas crianças indígenas, né? Isso são duas indiazinhas lindas. Então os indígenas são os habitantes originais do Brasil. Então fica aqui bem claro que os índios foram os primeiros habitantes, sim, do nosso país. E ainda existem vários povos indígenas habitando o nosso país, sim. E vimos, né, em exemplo de outras disciplinas, mapas que a gente fez a comparação de 1500 e atual, que ainda existem sim. Claro que não na mesma proporção, na mesma quantidade, mas que ainda existem sim índios no nosso país. E um bom quantitativo, né? Cada povo indígena tem hábitos, crenças, línguas e culturas próprias. Os indígenas vivem na natureza de maneira harmoniosa e nas matas encontram e criam as coisas necessárias para viver. Materiais para a construção de suas moradias, fibras para tecer e produzir objetos e tecidos, pigmentos naturais para usarem como tintas e animais, frutas e vegetais para se alimentar. Então nós somos cientes que os índios, eles utilizam tudo da natureza, eles preservam, eles cuidam muito da natureza. Afinal de contas, é o ambiente que eles vivem, né? A gente sabe que os índios vivem em tribos, em meio à natureza. Então eles se alimentam de tudo que é natural, dos animais, das frutas, das verduras, dos legumes, não é isso? Então eles buscam na natureza objetos para a sua própria sobrevivência. Então eles constroem as suas ocas, né, que é o nome das casas dos índios, com coisas da natureza como palhas. Eles pegam e fazem amarrações com as madeiras que encontram também na natureza, com palhas, não é isso? Que são fortes, tudo da natureza. A pesca, a caça, a colheita, a plantação, vestimentas, né, que eles utilizam, eles tecem, eles fazem cestos com palhas, vassouras, tudo da natureza. Então é por isso que eles se preocupam tanto em preservar e não gostam de jeito nenhum e nem permitem que ninguém faça mal a esse ambiente, né, que é a natureza. Para explicar a origem dos fenômenos da natureza, de seu povo e de seus deuses, os povos indígenas, eles criaram um grupo de histórias que existem em diversas culturas de diferentes países e povos. E tem a função de dar sentido às coisas da vida e do mundo. Então eles levam as histórias
adiante, de geração em geração. Sempre lembrando da preservação, da cultivação de tudo que é natural, de tudo que vem da natureza. A mandioca é um dos principais alimentos de vários povos indígenas aqui no nosso país, né? Além da história de Mani, quem nunca ouviu falar da história de Mani? Mani, mandioca. Nunca ouviram falar, não? Então, daqui a pouco, tia vai contar um pedacinho dessa história para vocês. Então, essa história da Mani, que é uma lenda indígena, ela é baseada nesse alimento da mandioca. Existem outras lendas que falam também sobre alimento. Leia o texto da próxima página. Só que antes de irmos para o texto, observem essa imagem aí ao lado. Vocês estão vendo? Aqui é a ilustração de uma planta de mandioca. Olha só como que surge esse alimento que vai à nossa mesa. As raízes. Então, a mandioca, ela é uma raiz. Então, nós nos alimentamos de raízes. Então, tá vendo aí abaixo da terra, no subsolo, as raízes dessa plantinha? Então, são essas raízes aí que são a mandioca. Isso! Essa é a mandioca que nós nos alimentamos e que fazemos diversos tipos de alimento, né? Comemos cozida, frita, bolo de mandioca e muitos outros alimentos que também se utilizam dessa planta tão saborosa. Vamos agora à página 73. Olha aí, todo mundo prestando atenção na historinha, nessa lenda da mandioca, onde aparece a menina chamada de Mani. Todo mundo atento? Atenção! A pequena Mani era uma indiazinha muito querida em sua tribo e era neta do cacique. Uma noite, Mani adormeceu e não acordou mais. Sua mãe a encontrou morta, com um sorriso tranquilo e encantador no rosto. Para manter a amada Mani próxima de si, a mãe a enterrou no chão da oca onde ela vivia. Todos os dias, a tristeza tomava conta do coração da mãe, que chorava sobre o lugar onde sua filha havia sido enterrada. Então, ali, no solo da tribo, Mani foi enterrada para ficar bem próxima da mãe. Só que aquilo era muito triste para a mamãe dela. E ela sempre ia lá no local e chorava. E as lágrimas caíam molhando aquele solo. As lágrimas da mãe de Mani entraram na terra com a saudade e o amor que todos sentiu pela pequena indiazinha. No local onde Mani descansava, começou a nascer uma planta diferente, que passou a ser cuidada por sua mãe. Um dia, a mãe de Mani observou que a terra em volta da planta estava inchada e resolveu cavar para ver o que estava acontecendo. Descobriu uma raiz grande e grossa, que passou a ser conhecida como mandioca e a servir de alimento para a tribo. Produzida pela autora para este material. O que vem a ser cacique é o chefe de uma tribo indígena. Então, olha aí logo abaixo a cena que retrata essa historinha, ó. A mamãe com Mani morta em seus braços. Que triste, né? Uma mamãe ver uma filhinha morta, não é isso? Então, a saudade era tão grande que ela não queria se distanciar mais do que a morte a distanciaria de sua filha. Então, ela resolveu enterrar ali mesmo, na tribo, bem pertinho de sua casa. E todos os dias ela ia lá e chorava e molhava aquela terra. Daí surgiu essa planta aqui, ó. A planta da mandioca. E ela observou a terra ficando inchada, subindo, e ela disse: o que é isso? Então ela resolveu ver o que tinha ali e descobriu essas raízes aqui, ó, grossas. E ela viu que era tão saborosa que servia de alimento. Então foi como uma bênção para o povo indígena, pois dali, da Mani,
apareceu o alimento que mataria a fome de todos os indígenas. Bonita história, né, meus amores? Então essa é a lenda da mandioca, é uma lenda indígena. Vamos aí à página 74, que irá para casa esse exercício da página 74 e da página 75. Deixa eu te explicar para vocês como é que vai prosseguir esse exercício, ó. Muitas das lendas de nossa cultura popular têm origem indígena, muitas. As histórias da Iara, do Curupira, do Boto e da Vitória Régia são alguns exemplos de lenda bastante conhecida e que surgiram na cultura de vários povos indígenas brasileiros. Vamos brincar de contar lendas? Junte-se a 4 ou a 6 colegas e forme um grupo. Então, como tia sempre vem lembrando, estamos na pandemia. Não tem como formar grupo com os coleguinhas. Mas essa atividade dá para ser feita mesmo sem o grupo de colegas, certo? E tia vai dizer como é que é. Escolha uma lenda de origem indígena. Essa história deverá ser contada por um membro do grupo aos colegas. Só que, como a gente não tem um grupo, essa historinha vai ser contada por você. Então, você irá escolher uma lenda indígena da sua preferência, vai pedir ajuda da mamãe, do papai, do irmão, dos familiares aí presentes, perto de vocês. E vocês irão contar essa historinha através de um vídeo, certo? Vocês irão gravar, vocês contando essa historinha e vai mandar pra tia, tá bom? Então, descrevendo as características dos personagens e enriquecendo-as com detalhes. Todos do grupo podem contribuir para contar a lenda, citando variações e outros detalhes do seu conhecimento. Depois resiste a lenda no espaço abaixo. Não precisa ser uma lenda grande, meus amores. É uma lenda pequena mesmo, mas que seja uma lenda indígena. Aí vocês irão copiar a lenda aqui e vai gravar um vídeo contando essa historinha pra gente, tá bom? E manda pra tia, tá bom, gente? Na página 75, vem dizendo o seguinte, na Arte em Casa. Existem várias histórias indígenas pertencentes a diversos povos para serem descobertas. Com a ajuda de um familiar, pesquise mitos e lendas indígenas em sites ou em livros. Depois escolha uma delas para escrever a história e fazer uma ilustração. Então é quase parecida com a primeira, só que a primeira, ela tem que ser uma lenda e contada através de um vídeo para tia. Essa daqui não, vocês irão escolher uma outra. Tia, pode ser a mesma lenda? Não, meus amores, são tantas lendas que tem indígena, então escolham duas. Uma para contar através do vídeo e a outra vocês irão copiar aqui também, só que depois vocês terão que ilustrar. Da página 74 vocês terão que copiar e contar, gravando. E da página 75 vocês terão que copiar e ilustrar. Então esse é o nosso exercício da aula de hoje. Falado sobre a história dos povos indígenas. Gostei muito dessa aula, também espero que vocês tenham gostado. Então a gente encerra aqui, certo, meus amores? Beijão no coração de vocês. Tia ama a todos vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se, certo? Lembre sempre de lavar as mãozinhas. Se necessitar sair, que não podemos sair, que estamos na pandemia, temos que ficar em casa. Mas se necessitar ir em algum lugar, coloca a máscara, certo? Então é isso aí. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.